Olá, meu nome é Maridel. Eu vou trabalhar com vocês os conceitos relacionados à elaboração de uma matriz de achados. E ao final dessa sessão, o que nós pretendemos é que vocês sejam capazes de identificar os elementos, compreender e aplicar os conceitos básicos utilizados na elaboração de uma matriz de achados. E, obviamente, aplicar esse instrumento que é fundamental na etapa de execução de uma auditoria e da elaboração dos relatórios. E como é que a gente vai trabalhar isso? Com uma introdução, com conceitos básicos sobre matriz de achados, auditoria. Vamos passar para vocês os requisitos, os atributos de um achado, que é um critério, a situação encontrada, causa, efeito, a diferença entre achado, evidência e indício e proposta de encaminhamento. Então, bora lá? Então, vamos começar primeiro buscando o que é um processo de auditoria. É o conceito, é um processo sistemático, quer dizer, feito com base em métodos, que deve ser documentado com todos os elementos que permitem a reconstrução desse processo, ser realizado de forma independente pela equipe, por todos os membros de auditoria, para uma avaliação objetiva, quer dizer, baseada em fatos reais, documentados, com base em critérios, né? Esses critérios nos levam à obtenção de evidências, né? E que todos esses elementos vão possibilitar um relato, a produção de um relatório de comunicação para toda a sociedade, todas as partes interessadas. E o que é uma matriz de achados? Bom, não é nada mais do que um documento que estrutura o desenvolvimento dos achados e que vai fazer com que todos esses elementos sejam descritos de forma uniforme e que possibilitarão, por consequência, a firmar uma convicção conjunta da equipe sobre as informações elaboradas durante o período de execução, que são informações que vão apoiar o relatório, subsidiar o controle de qualidade pelo supervisor e, eventualmente, por todos os especialistas que participarão do controle de qualidade, sejam eles especialistas da academia, ou gestores, ou estudiosos, ou pessoas envolvidas com a prestação do serviço, por exemplo, que está sendo avaliado. E permite também o registro de achados não decorrentes de questões de auditoria e, principalmente, dos não achados relacionados a questões de auditoria. E agora nós vamos trabalhar com questões que são fundamentais quando se fala de achados. A primeira questão é o critério. O que é um critério? É o referencial a partir do qual o auditor vai fazer o seu julgamento. Ele diz como é que a situação deve ser. Isso daí se contrapõe à condição, que é a situação existente, ou a condição, quer dizer, o estado ou a situação que a equipe de auditoria se deparou quando foi a campo. E o achado, que é a diferença entre o critério e a condição, né? E o achado, ele tem alguns atributos essenciais, que além da condição e do critério, a causa e o efeito. Tá? A causa de uma condição, ela identifica a razão ou explicação para a situação encontrada pela equipe de auditoria. Tá? E o efeito é aquilo que é decorrente dessa condição, quer dizer, os resultados, as consequências para a entidade, para o erário, para a sociedade, para o programa, da discrepância entre o critério e a condição. E a importância da gente identificar a causa é porque quando a gente vai fazer uma recomendação, uma determinação, a gente tem que fazer em cima da causa, para que a gente solucione a situação encontrada. Agora nós vamos tratar de um conceito muito importante quando se trata de auditoria, que é o conceito de evidências. O que são evidências? As evidências são os elementos comprobatórios do achado. E por ser comprobatórios, elas têm que ter algumas características fundamentais. A validade, elas têm que ser válidas, quer dizer, legítimas, baseadas em informações precisas e confiáveis. A confiabilidade, quer dizer, ela tem que permitir que os mesmos resultados da auditoria podem ser repetidos se executados por outras pessoas. E para que sejam confiáveis, é importante
considere que as informações venham de diversas fontes, fontes internas, fontes externas, documentais, observação direta, para que se relacione todas essas, para que se ganhe essa confiabilidade na evidência. Elas têm que ser relevantes, isso tem que ser relacionadas de forma clara e lógica aos critérios e aos objetivos da auditoria, suficientes em termos de quantidade e de qualidade para persuadir o leitor de que os achados, as conclusões, as recomendações e as determinações da auditoria estão bem fundamentadas e claramente pertinentes ao tema e relacionados com o achado. Agora vamos ver como é que isso está relacionado em termos de tipos de evidência. Então, nós temos diversos tipos de evidência. As evidências físicas, né, que é a observação de pessoas, locais, fotografias. A evidência documental, que é aquela que é mais comum, utilizada em todas as equipes de auditoria, observação de regras, normativos. A testemunhal por meio de entrevistas ou de questionários, e a analítica, que é obtida mediante a comparação de dados e que requer conhecimentos mais específicos, né, possibilita conclusões mais elaboradas se os dados forem trabalhados de maneira correta, e é geralmente a parte mais complexa da auditoria. Bom, a diferença entre achado, evidência e indício, ela é feita de maneira complementar. O indício é aquela discordância entre o critério e a situação achada, mas que ainda não foi suficientemente suportado por evidência a ponto de caracterizar um achado. Então, quando a gente junta evidência suficiente para suportar os primeiros indícios, nós temos um achado. Então, vamos lá. O achado é aquele indício que, uma vez comprovado por evidências suficientes, ele pode ser relatado pela equipe de auditoria e incluído no relatório. Bom, agora, como é que a gente trabalha a questão da matriz de achados? Então, a gente trabalha a matriz de achados durante a fase de execução. E na fase de execução, nós temos o desenvolvimento dos trabalhos de campo, a análise dos dados coletados, a elaboração da matriz de achados e a validação da matriz de achados. E o que é uma matriz de achados? Agora, vamos ver como é que ela se apresenta. Então, nós temos que declarar todas as informações, obviamente, da auditoria, qual que é o processo, o órgão, a entidade auditado, o objetivo, E na matriz de auditoria de desempenho, nós temos todo o achado decomposto em situação encontrada, critério, evidência e causa, né? E a forma de preencher é a mesma forma na matriz de conformidade, mas temos a diferença aqui de colunas da matriz de desempenho, que são as colunas que tratam de boas práticas, recomendações, determinações e benefícios esperados, porque este costuma ser o enfoque das auditorias de desempenho. Então, a diferença que existe entre a matriz de achados da auditoria de desempenho para a matriz de achados de auditoria de conformidade são as colunas que registram boas práticas e benefícios esperados. Então, em boas práticas, nós temos que registrar aquilo que foi verificado, que é utilizado para atingir ou exceder o critério e que podem ser disseminados para casos semelhantes, né, em processos ou em programas, e que podem eventualmente também ser utilizada como critério para outras auditorias. Nos benefícios esperados, a gente registra aqueles benefícios que podem ser quantitativos ou qualitativos, financeiros ou não financeiros, e aí a gente tem alguns exemplos. E tem que tomar cuidado que os custos de implementação daquilo que for proposto não devem superar os benefícios e que esses benefícios devem ser estimados com gestores. Agora nós chegamos ao comentário da última coluna, que são as propostas de encaminhamento. Então, a proposta de encaminhamento é tudo aquilo que a equipe de auditoria considera pertinente para dar solução à causa do achado, né? E elas podem ser preventivas, corretivas ou processuais. Então, o tipo de proposta de encaminhamento que nós temos: as determinações em caso de ilegalidade, recomendações em caso de melhoria de desempenho, as medidas saneadoras para corrigir alguma falha, medidas cautelares para
sustar a execução de algum programa, algum projeto e outras previstas legal ou regimentalmente. E o conjunto de propostas de encaminhamento nós chamamos de deliberações. Então, quando eu falo de determinação e recomendação, eu posso usar, por exemplo, o termo genérico deliberações. Tá? E a proposta de encaminhamento, ela deve ser consistente com os achados, decorrer, logicamente, dos achados e das conclusões, focar nas causas, focar no o que e não no como, que isso é função do gestor, e a gente tem que respeitar a discricionariedade do gestor e entender que a equipe não detém a única ou a melhor solução. Resolvendo o problema de outra forma, está resolvido e a gente tem que aceitar essa solução. E é sempre bom referenciar entre parênteses os números de parágrafos relacionados aos achados e que geram as propostas de encaminhamento. Tá? Então, a matriz de achados nada mais é do que essa tabela com as diversas colunas, com a descrição das informações mais importantes. A gente tem que caracterizar a auditoria, o órgão, o objetivo, caracterizar quem é a equipe, o supervisor e descrever cada uma das colunas da tabela. Então, a descrição do achado, da situação, dos objetos, do critério, da evidência, da causa, do efeito e do encaminhamento proposto pela equipe. Tá? Então, nós vamos passar por cada uma dessas colunas agora para que vocês saibam o que registrar na matriz de achados. Tá? Então, a descrição do achado, ele deve descrever a impropriedade e a irregularidade que foi achada. Tá? A situação encontrada deve descrever toda a situação existente, presenciada pela equipe de auditoria, tá? E todos os aspectos que podem fundamentar o achado. Tem que indicar o período da ocorrência e o período a que se referem os fatos. Os objetos são aqueles que foram examinados, e onde o achado foi constatado. E os critérios foram aqueles que a equipe selecionou para fazer a comparação da situação encontrada. A gente já trabalhou a questão dos critérios anteriormente. A partir disso, nós vamos começar com a evidenciação, então a gente tem que indicar precisamente os documentos que respaldam a opinião da equipe, a localização da evidência no processo e os atributos necessários. A causa que tem que ser conclusiva e fornecer elementos para a correta responsabilização e para minimizar a repetição da ocorrência da impropriedade. E o efeito, quer dizer, as consequências da situação encontrada. E a gente não deve confundir o efeito com o fato irregular, e sempre dimensionar os efeitos. E a proposta de encaminhamento que vem a partir de toda essa análise. Tá? Então, essa é um exemplo de uma matriz de achados para uma auditoria feita na área de previdência. Então, nós temos todos os elementos descritos e vocês podem avaliar depois a pertinência e a correspondência dos elementos descritos com aquilo que foi trabalhado em termos conceituais. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos a descrição do achado, que é a acumulação indevida de benefícios. A situação encontrada, que nós temos quantos benefícios foram detectados, onde que foi detectado, os objetos analisados. Temos ainda o critério, que são os normativos, a evidência, que estão descritos nos anexos, a causa, por que a acumulação indevida de benefícios está acontecendo, os efeitos, que são os prejuízos gerados por pagamentos indivíduos, e a proposta de encaminhamento da equipe para combater a causa dessa situação encontrada. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e nós estamos à disposição para qualquer outra sessão sobre matriz de achados. Sucesso na auditoria!